Fala, sobrevivente! Aqui é o Felipe Pereira, da equipe do Balance Flow Podcast, e hoje estamos aqui para falar sobre a resenha de um livro que nós falamos no podcast sobre Lean. Se você não assistiu o podcast do Lean, dá uma conferida aqui no card em cima. Assim que terminar esse vídeo, vai estar aí na descrição. Dá uma clicada lá, dá uma olhada para você aprender um pouco mais sobre essa metodologia maravilhosa. O livro que nós vamos falar hoje é A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro foi escrito por James Womack, Daniel Jones e Daniel Ruse. São 3 cientistas norte-americanos que perceberam as dificuldades do mercado do automobilismo e começaram a notar o desempenho de uma fábrica no Japão que era a Toyota. Então eles viajaram para o Japão, fizeram um trabalho de campo, de estudo, tentando entender o que estava acontecendo por lá e trouxeram essa metodologia para os Estados Unidos e auxiliaram as grandes montadoras norte-americanas e europeias a implementar essa metodologia, trazendo resultados que mudaram completamente não só o mercado automobilístico, mas como diversos mercados ao redor do mundo, virando hoje até uma filosofia de vida. Esse livro é o marco zero do Lean. Então ele tem uma importância muito grande no cenário de melhoria contínua. O livro ele se divide em 3 grandes partes. A primeira parte é a origem do Lean. Mas essa parte é bem legal porque ele explica a origem do Lean, começa pelo Eiji Toyoda, à frente da Toyota, e como é que ele desenvolveu essa metodologia na fábrica. Não só isso, ele vai para 1894 e faz uma saga de toda a história da indústria de automóveis nos Estados Unidos e na Europa. Quais eram as dificuldades, quais eram os problemas de produção em massa, as dificuldades de hora extra, de mão de obra. É um capítulo muito interessante para quem quer entender o que é produção em massa, quais eram os seus problemas, quais eram os seus gargalos. E na sequência ele fala dessa descoberta do que estava acontecendo no Japão e da viagem dos 3 ao Japão, entendendo a história, conversando, investigando. É uma primeira parte bem interessante. Ela é um pouquinho mais degustável, você entende ela um pouquinho melhor, vale a pena. A segunda parte do livro, ele explica o que é o Lean e como ele deve ser introduzido no negócio. Esse é um capítulo de extrema importância. Por quê? Ele vai destacar a importância de você estar conectado ao seu mercado consumidor, entendendo as suas necessidades e, o mais importante, o quanto que ele pagaria por isso. Não só isso, ele vai além, ele fala de um conceito chamado Just in Time, que hoje é bem criticado, mas que é muito bem explicado nesse livro. O Just in Time não é um Just in Time de todo o seu material, toda a sua matéria-prima, mas sim daquilo que é considerado crítico. Ou seja, que existe um gargalo logístico caso você precise desse produto. Então existe essa estratégia de você ter no almoxarifado o que é gargalo logístico e deixar para comprar por demanda aquilo que não é gargalo logístico. Então você não precisa abarrotar seu almoxarifado com toda a sua matéria-prima, mas fazer esse estudo. Daí ele começa a primeira ideia de supply chain, o que ele chama de Lean Supply. Essa ideia da cadeia de controle da cadeia de suprimentos, da cadeia logística. Na sequência ele também fala de uma forma bem interessante o que eu acredito ser a primeira vez que é comentada, a ideia de planejamento e controle da produção. Qual é a importância do planejamento e do controle da produção? De ter um departamento desse trabalhando. Então ele fala da definição do Lean, dá dicas de como isso era implementado, da importância da participação da produção no desenvolvimento do Lean. Então ele dá alguns exemplos de ideias vindas da operação que lembram um pouquinho aquela ideia de Kaizen que a gente comentou no outro podcast que vai estar aqui das Janelas Quebradas. É um capítulo bem rico, com muita informação e que deu origem a muita coisa que hoje é falado até de forma equivocada ou deformada, mas que vem sendo criticado de forma injusta porque perdeu-se essa origem, a ideia inicial do que era. Então é um segundo capítulo bem grande, bem cheio, bem grande, mas que é de uma leitura bem interessante. E já ia esquecendo, ele fala de uma coisa bem importante nesse segundo capítulo, que é a parte de controle de SKU. O que é isso? Você tem que ter produtos específicos ou determinados para certo grupo de cliente, mas não em exagero. E principalmente no setup da linha de produção.
O que é isso, Felipe? É produzir coisas iguais juntas. Ou seja, você não perde tempo ajustando as suas máquinas. Você tem uma série de... O que é SKU? SKU são especificações de produtos diferentes. É o carro vermelho, é o carro branco. Então, olha só, eu tenho carros vermelhos, rosas e outras cores que precisam do mesmo pigmento da tinta vermelha. Eu vou produzir esses carros juntos. Vou pegar todos os pedidos, colocá-los numa sequência e produzi-los nessa sequência. Então, essa ideia de SKU, de você ter diversidade para atender o seu mercado consumidor, mas não em exagero, é muito interessante também. E, novamente, o destaque para manter o almoxarifado sob controle, o almoxarifado baixo, ter aquilo só o que é gargalo logístico. O que não for, só compra por demanda. Surgiu a demanda, você vai lá e compra. Por quê? Você já está com dinheiro, você não assume risco. Muito bom esse capítulo. E a terceira e última parte é a implementação do Lean nas fábricas automotivas norte-americanas e europeias, e não só isso, mas quais foram os resultados encontrados comparando produção em massa por produção embatelada, ou o termo que eu gosto de usar, a produção por demanda. Então ele começa a fazer uma comparação da produção embatelada com o just in time e as dificuldades e gargalos. Então, é um livro que é repleto de gráficos, de tabelas, ele é bem acadêmico, ele evidencia bem a efetividade do Lean nessas fábricas, trabalha não só com carros populares, porque foi uma dúvida que eles botam lá que surgiu quando eles estavam implementando o trabalho. Mas carro popular é fácil, e se for um carro de luxo, como é que funciona? Então ele trabalha muito bem, tanto com carro popular como carro de luxo, repleto de gráfico, repleto de informação. É um capítulo bem consistente, dando muito embasamento na importância do Lean na indústria automobilística. E agora, pontos positivos e pontos negativos do livro. Vamos começar pelos pontos positivos. Ponto positivo, tem em português. Aê, isso é legal. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, onde você pode encontrar esse livro aí na Amazon, beleza? Se já tivéssemos 1000 assinantes, estaríamos colocando o link para comprar direto o livro. Mas, 50 é complicado. Dá essa moral aí. Se não assinou o canal, assina. Pede pro filho, pra filha, pra tia, pro cunhado, pro amigo, pro vizinho, pro padeiro. Bota todo mundo aí para assinar o canal, que na próxima vai dar o link direto para comprar o link. É só botar um botãozinho aí, comprar o link. Entendeu? É um ganha-ganha. Dá essa moral aí pra gente, valeu? E aí fica mais fácil, né? As coisas com caminhar um pouquinho melhor. Outro ponto positivo é um livro que é o marco zero do Lean. Ou seja, tudo que você ouvir falar hoje de vídeo, em vídeo de YouTube, em artigo, originou-se desse livro. Então, para quem quer implementar o Lean, ou não só o Lean, porque ele é repleto de ferramentas, eu mesmo não sabia, que começaram nesse livro. Você vai ver falar de supply chain, vai ver de just in time, vai ver de produção produção de setup de linha de produção. São alguns termos que a gente não sabe a origem, e está explicado lá como é que surgiu, a importância da participação da operação, do time, na implementação do Lean, da melhoria contínua, a ideia de como me aproximar do mercado consumidor, de a importância de você entender o que o mercado consumidor está demandando e qual o preço que ele gostaria de pagar por isso. Então é um livro que vale a leitura, você vai ler 2, 3, 4 vezes, porque vira e volta, alguém comentou alguma coisa sobre supply chain para você que não está fazendo sentido, ou falou de just in time, just in time não funciona porque a fábrica pode parar, porque não tem material, tu fala, não, tem alguma coisa errada, você acaba voltando esse livro, consultando e ajudando as pessoas a entenderem um pouco mais o que é o conceito Lean. Ponto negativo, é um livro acadêmico, então é bem chato. Vou ser bem direto. É um livro que a leitura é bem difícil para quem não está acostumado a ler artigo acadêmico, ou como eu, que já leu há muito tempo e não tem mais paciência para ler de novo. Ele exige muita paciência. É um livro que eu vou lendo 5, 10 páginas por dia, você digere um pouquinho, volta a ler mais 5, 10 páginas por dia, e é uma leitura um pouco cansativa. O que eu recomendo fazer nesse livro? Deixa eu pegar aqui o meu. Botar essas marcaçõezinhas aqui. Porque com certeza você vai voltar. Então você vai precisar buscar uma informação. Então ter que ler o livro todo de novo é complicado. Então se você já for lendo com a mentalidade que você tem que marcar alguma coisa que você encontre que seja chave,
entendeu? Eu gosto de botar a marcaçãozinha e dentro da marcaçãozinha eu faço um comentário no post-it, tá vendo? Isso ajuda a lembrar o que eu estava olhando, onde que eu estava olhando, por que eu marquei aquele texto. Eu quero saber sobre just in time, algum detalhe de just in time. Eu quero pegar alguma informação que comprove o benefício da produção por demanda contra a produção em massa, porque ainda se fala muito em produção em massa no Brasil, não só no Brasil, mas como aqui nos Estados Unidos. Então, hora extra vale a pena. Então, tem alguns conceitos que ele coloca ali que são muito importantes, que vale a pena a discussão. Mas é um livro arrastado, vai tomar tempo para você. Mas para quem quer entender, para quem quer aprimorar o seu negócio, vale muito a pena. Principalmente porque está em português, então isso ajuda bastante. Então é isso aí, pessoal. Meus amigos sobreviventes, a pergunta que fica: é um livro raiz, Felipe? Sim, é um livro raiz. É o marco zero do Lean. Então é um livro que é importante a leitura para quando você for contratar um consultor ou um funcionário e ele vier falar de Lean, você saiba que está contratando a pessoa certa. Ou, se o seu chefe vier falar de Lean com você, você vai ter embasamento técnico para explicá-lo o que é Lean, se é realmente o que ele quer e como você vai desenvolver. Então vai dar uma confiança maior para quem está te contratando, para quem está trabalhando com você. Você tem domínio da metodologia Lean. Então é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez a ajuda de vocês. Peço a colaboração para assinar o canal. Se você não assinou o canal, assina agora aí. Não perde tempo não dá mole não. Entendeu? Aproveita daquele like maroto e indique para seus amigos, para seus familiares o canal. Ajude o canal a crescer. A ideia, como a gente coloca muito bem no podcast, é ajudar, é trocar ideia, é forçar o diálogo, é trocar opiniões. O Brasil é um país muito rico, principalmente na média gerência, de ter profissionais altamente capacitados, e essa vivência, essa dificuldade que existe hoje, não só na indústria, mas nos escritórios, de se abrir um negócio, de se gerenciar um negócio, elas devem ser compartilhadas. Então participe, coloque seu comentário e tamo junto. A gente se vê na próxima. Valeu!